Olá, alunos e alunas da disciplina Geologia Urbana. Vamos hoje recomeçar as nossas aulas Ensino Remoto Emergencial. Por que ensino remoto emergencial? Porque o planeta Terra está com Covid. Então, eu espero que vocês estejam bem, assim como seus familiares, e é para todo mundo ficar em casa. Então, vamos começar? Eu quero falar para vocês, inicialmente, alguns conceitos. Essa aula é uma aula de revisão primeira aula do curso de Geologia que nós tivemos os conceitos diversos sobre geologia e riscos. E eu fiz essa aula de revisão, afinal, estamos há quanto tempo aí sem rever a matéria, não é isso? Então, a geologia, ela é a ciência que estuda a Terra do ponto de vista de sua origem, de sua formação, evolução e constituição e dinâmica. A dinâmica, tanto endógena, ou seja, uma dinâmica provocada por forças que vêm do interior do planeta, exemplo, terremotos, vulcanismos e até tsunamis, e a dinâmica exógena, provocada por forças atuantes na parte superficial do planeta, na atmosfera, na superfície, como, por exemplo, erosão, escorregamentos, colapso. E todos esses processos são entendidos como dinâmica da Terra. E a Terra não está parada, ela está em transformação e em movimentação o tempo inteiro. E toda essa dinâmica contribui para o modelamento do nosso relevo, para o nosso clima, não é? E para a manutenção da vida na Terra. E a geologia estuda tudo isso. E nós estudamos a Terra baseado no conhecimento que nos trazem os minerais, as rochas e os solos. Então, a principal fonte de informação para a ciência geológica são esses materiais maravilhosos, que são os materiais geológicos, como os minerais e as rochas, certo? Para que a gente precisa conhecer a Terra, né? O entendimento sobre a Terra possibilita a compreensão que nosso planeta funciona como um sistema, todo conectado, o que favorece também a conscientização e preservação dos diferentes hábitats que sustentam a nossa vida e a vida na Terra, como eu já disse, né? E nesse curso nós iremos relacionar a geologia à ocupação humana, especialmente nos centros urbanos. Eu achei essa imagem extremamente expressiva e encaixou direitinho nisso que eu acabei de falar agora. Achei lindo. É o homem e o planeta, né? E a sua relação. Muito bem. Tudo que a gente faz vai ter um reflexo, vai ter uma consequência, né? Então, as nossas ações têm uma consequência forte na manutenção do nosso ambiente, né? E da nossa vida, tá certo? Então, tudo que acontece, tudo que nós fazemos, a nossa amiguinha aqui vai sentir, podendo ficar feliz ou então muito incomodada. Bom, como que a gente convive com a geologia no nosso território? Como que a gente lida com os processos e essa dinâmica geológica? Muitas vezes a gente consegue conviver, né? A convivência é harmoniosa, mas muitas vezes essa convivência é bastante perigosa e nós temos que aprender como fazer isso. Por exemplo, esta foto aí, nós temos uma visão da cidade de Pucón, que é uma cidade muito bonita no Chile, e ela vive do turismo
gerado em torno da presença de um vulcão chamado Vila Rica, que é um vulcão ativo. Vocês podem perceber a fumacinha do vulcão Vila Rica, né, saindo aí. E o vulcão, ele se tornou um ponto turístico que durante o inverno, essa região que tem neve, ela se torna uma estação de esqui, atraindo milhares de esquiadores, turistas, sem contar a beleza cênica, né, a beleza que esse monumento geológico traz à natureza. É uma das... Eu acho o vulcão um dos monumentos geológicos mais espetaculares da Terra, sem contar o seu poder, o seu mistério. Eu sou fissurada com vulcão, isso é verdade. Então, o que acontece? A cidade, ela tem benefícios pela presença do vulcão. O vulcão, ele mantém a atividade econômica do turismo lá, né? Por outro lado, esse vulcão, ele pode ficar furioso, ele ficar bravo, e ele entra em erupção de vez em quando. E essa erupção causa danos, causa perigo, né? E o perigo, ele precisa ser alertado e as pessoas precisam saber o que fazer nesses momentos em que o Vila Rica, por sua conta, resolve ficar com muita raiva e expelir a lava. Quando ele expele a lava quente, ela escoa aqui, né? E ela pode derreter essa neve, e a neve se transforma em enxurradas que vão também provocar inundações na região. Então, além do perigo do vulcão, das cinzas vulcânicas tóxicas, né, da lava em si, ainda há uma consequência dessa erupção pela presença da neve, que são as inundações em função do derretimento da neve e as inundações consequentes. Bom, para conviver com esse perigo, né, o vulcão Vila Rica, ele é monitorado diariamente. Então, as suas atividades, seus tremores, né, a fumaça, tudo, né, é monitorado diariamente. E quando ele está raivoso, existe um sinal, igual o sinal de trânsito na cidade. Esse sinal, ele fica vermelho ou ele fica amarelo, chamando a atenção dos moradores e dos turistas da cidade, para que, se ele ficar mais perigoso, é preciso sair da cidade, é preciso evacuar, é preciso ir embora. E quando ele tá verde, o sinal tá verde, é porque o vulcão tá numa boa, né? Tá com um bom humor naquele dia, e podemos ficar tranquilos e usufruir da beleza que ele nos passa. Não é isso? Então, nesse slide, vamos iniciar a falar para vocês uma série de conceitos que são importantes para a gente entender quais são as práticas e como que nós devemos conviver com a geologia e com os riscos geológicos atrelados a essa dinâmica da Terra. Tudo certo? Então vamos começar com o conceito de riscos ambientais, né? Então, os riscos ambientais podem ser divididos em 3 categorias, de acordo com Serra e Amaral. Os riscos naturais, que são aqueles riscos decorrentes dos processos naturais da Terra, que se dividem em riscos físicos, onde os geológicos se incluem, e riscos biológicos, como é o caso dessa pandemia que a gente vive hoje, né? Os riscos tecnológicos, que são riscos decorrentes de atividades técnicas industriais, atividades do homem, obras do homem, por exemplo, o vazamento de produtos tóxicos, quando uma usina do tipo uma usina nuclear tem algum problema e causa um vazamento, isso é um risco tecnológico, né? A ruptura de barragens de rejeito, como nós tivemos em Brumadinho, foi um risco tecnológico, né? Então foi um desastre tecnológico, porque teve as consequências, colisão de veículos, quedas de aviões, tudo isso é desastre, e é um desastre
da categoria tecnológicos, mas que causam danos ao meio ambiente, por isso estão dentro da categoria riscos ambientais. E nós temos os riscos sociais, que são decorrentes das atividades humanas também, mas mais associados a conflitos, guerras, né, atentados e, como consequência, a miséria, né, a pobreza. Tudo isso é risco da categoria risco social. Agora, existe aqui, né, esse ciclo que nós estamos vendo, porque nós podemos ver um risco ocasionar outro tipo de risco. Então, um risco social, ele pode ser consequência de um risco natural. Vamos pegar como exemplo a pandemia do Covid. Então, é um risco biológico que está causando um risco social em função da necessidade de paralisação de diversas atividades, não é isso? Então, é uma consequência. Um risco físico, por exemplo, como após uma inundação, causa também um risco social porque gera pessoas desabrigadas, aumenta a pobreza, né? Aí as condições de saneamento do ambiente que podem acabar gerando um risco biológico. Então, estão vendo que a coisa é toda interligada. Foi por isso que a gente falou naquele segundo slide terceiro slide, aliás, que a Terra ela funciona como um mecanismo. As coisas estão totalmente uma atreladas às outras. Então, a gente tem que sempre entender todas as situações como sendo resultado de um mecanismo de múltiplos fatores. Nesse slide, nós temos uma subdivisão dos riscos naturais. Os riscos naturais, eles se dividem em riscos físicos e riscos biológicos, como eu já disse. E quais são os riscos físicos e os riscos biológicos? Então, os riscos físicos, por sua vez, né, vão se subdividir em riscos hidrológicos, riscos geológicos e riscos atmosféricos. Atmosféricos nós chamamos de furacões, secas, tempestades, granizos, né? Todos esses fenômenos atmosféricos que podem gerar riscos. Os riscos hidrológicos, a gente pensa em enchentes, inundações, enxurradas, alagamentos. E os riscos geológicos, como eu já falei no início, se dividem em exógenos e endógenos. Os endógenos são oriundos de forças internas, como os terremotos, saiu errado aqui um S a mais, vulcanismos e tsunamis, e os exógenos, escorregamentos, erosão, subsidência e colapsos. Já os riscos biológicos vão se dividir em riscos associados à fauna, como vírus, né, picadas de insetos, pragas, e associados a floras, pragas de ervas, né, fungos, etc. Então, vocês estão vendo que nesse sistema que nós temos, né, nós podemos ter diversas categorias de fenômenos que induzem aos riscos naturais. E aí vem o conceito de desastre, né? O que a gente chama de desastre? Desastre é quando ocorre uma situação, né, ou um acontecimento que transpõe a capacidade local de superação do problema e, assim, implica a solicitação de assistência externa a um nível nacional ou internacional. Essa é a definição de desastre da ONU, tá bom? E Marcelino, 2008, ele propôs duas subdivisões para desastres: os desastres naturais e os desastres humanos. Os desastres naturais, como eu já falei, são aqueles disparados pela intervenção direta de um fenômeno natural de grande intensidade. Então, quando a gente fala em inundação, quando a gente fala em terremoto, em vendaval, tornado, todos esses fenômenos induzem, né, podem causar consequências e gerar desastres.
naturais. E aqueles também, o acidente de trânsito, né, ligados às ações humanas, incêndios industriais, contaminação de rios, podem gerar os desastres chamados de humanos e que também causam impactos ambientais. Então, é uma série de conceitos que a gente precisa ter para poder trabalhar com gestão de risco. Se a gente não entende os conceitos, né, fica difícil gerenciar os riscos. Vamos lá. Um desastre, como, né, repetindo aqui a definição de desastres, o desastre, por ser uma situação ou acontecimento que transpõe a capacidade local de superação do problema, que nós chamamos de resiliência, né, ele implica na solicitação de assistência externa. Então, o desastre ele pode causar um risco social, mesmo que ele tenha sido inicialmente causado por um fenômeno natural. Ele causa um risco social, que é as pessoas ficarem desabrigadas, sem casas, sem emprego e na miséria. Né? Então, precisa de uma assistência, precisa de um planejamento para evitar situações que apertam o nosso coração no dia a dia quando essas coisas acontecem, né? E aí, nós precisamos, para entender os desastres e os riscos, entender mais dois conceitos, que é o conceito de vulnerabilidade e o conceito de perigo, né? Porque os desastres, eles são a convergência dos perigos com a vulnerabilidade. Então, vamos ver este slide. Aqui nós temos um evento, um fenômeno natural, que são os raios, né? Os raios acontecem naturalmente e os raios podem acontecer num local completamente deserto e não vai afetar a vida de ninguém. A partir do momento que nós estamos no local onde o raio vai atingir e a gente presencia uma vulnerabilidade, como por exemplo essa casinha aqui, muito frágil. Se um raio atingir essa casinha, ela vai no mínimo pegar fogo e vai ocasionar perdas, né? E também perigo para as pessoas que estão lá dentro, podendo até ocasionar mortes. Nessa outra figura aqui, eu tenho uma situação de não vulnerabilidade, ou seja, a edificação, né, ela foi construída com a presença de um para-raio, o raio vem, atinge aqui, né, no para-raio e não há qualquer consequência danosa para a população que vive ali. Então, o evento perigoso é o mesmo, tá certo? Mas a situação de vulnerabilidade é diferente. E é assim que a gente classifica e que a gente quantifica as consequências de um desastre, né? Ou de um risco. Nós temos vulnerabilidade, se ela for grande, e se o evento for perigoso, aí sim nós teremos um desastre, nós teremos um risco muito alto. Se a gente tiver só o evento perigoso, mas não tivermos a vulnerabilidade, nós não teremos o desastre, tá certo? Vamos entendendo, são os conceitos. Então, vamos para o conceito de risco, né? O risco, ele pode ser entendido como uma situação de perigo, perda ou dano ao homem e às suas propriedades em razão da possibilidade de ocorrência de um processo destrutivo natural ou induzido. Ou seja, para a gente ter risco, é preciso ter um processo, um fenômeno, um evento que seja destrutivo, que seja perigoso, e este fenômeno vai ocasionar perdas, danos ao homem e suas propriedades. Ou seja, gente, nós temos uma fórmula aqui, né? Que o risco, ele é a possibilidade de ocorrência de um evento perigoso ou destrutivo multiplicado pela consequência, pelos danos que esse evento vai causar. Se não tiver danos,
só o evento, nós não teremos risco. Está certo? A professorinha está, então, repetindo para que vocês amadureçam essa ideia. Risco: probabilidade de ocorrer um efeito adverso de um evento ou processo sobre um elemento. Relação entre perigo e vulnerabilidade, pressupondo sempre a perda. É uma outra forma de definir, né, com outras palavras, mas é a mesma coisa. Então, para a gente ter risco, é preciso ocorrer um evento, por exemplo, uma tempestade, um furacão, a explosão de um vulcão, e é preciso que este evento cause danos à população, à sociedade, destrua casas e cause danos sociais e econômicos. Acho que ficou claro. E qual que é o conceito do perigo, né? Tadinho dele. Perigo é uma condição com potencial para causar uma consequência desagradável. Então, a gente sente o perigo, né? Existem outras situações, não só a do Nemo aí, mas existem outras situações que a gente sente o perigo, né? E a vulnerabilidade. Então, esse ursinho aqui, né? Vocês acreditam que é um ursinho no meio ali, né? Das geleiras que estão se derretendo e ele está ficando ilhado, né? Numa ilhazinha de gelo aqui, tadinho, né? Ele está numa situação de perigo, né? E esse enorme iceberg, demonstrando aqui na parte acima do nível d'água, só, né, já é gigante aqui, mas demonstra ter um tamanho muito inferior ao tamanho que realmente ele tem. E o barquinho, né, o navio e o urso estão vulneráveis, porque são eles que vão sofrer os danos de uma consequência desagradável desse fenômeno aqui, né? Então, o perigo está aqui no derretimento da neve. O perigo está aqui no tamanho desse iceberg no meio do oceano. Mas quem está vulnerável? Vulnerável está o ursinho e está o navio e todas as pessoas que estão lá. Evento. Evento é um fenômeno, né? Então, é um fenômeno com características, dimensões e localização geográfica registrada no tempo. Teve dano? Não teve dano. Então, é só um evento, não é um desastre, não é um risco, é só um evento, né? Ah, teve dano? Sim, teve dano. Então, a gente já passa a pensar em risco, né? Então, o fenômeno é um fenômeno, simplesmente, né? Numa localização geográfica, e eu achei essa nuvem a coisa mais chuchu que eu já vi. Ela é fantástica, ela dá medo na gente. É muito legal essa nuvem. Eu podia ficar um tempão olhando esse slide só para ver essa nuvem soltar os raiozinhos dela. Mas eu tenho também aqui um tufão, né, um furacão, e todos os fenômenos, eventos naturais, né, comuns, eles podem resultar em desastres naturais, desde que haja o quê? Desde que haja dano. E quais são os eventos, os fenômenos mais comuns que nós vamos estudar neste curso? São colapso, ciclones, furacões, deslizamentos, escorregamentos de terra, inundações, enchentes, alagamentos, enxurradas, tempestades, erupções vulcânicas, terremotos, erosão e outros fenômenos que nós iremos falar na nossa terceira aula de geologia urbana. Além disso, nós temos alguns exemplos aqui: endemias, epidemias e pandemias, que são fenômenos biológicos que causam desastres biológicos, né? Tá aí o nosso atual inimigo, e os fenômenos erosivos, como eu já falei, além de
eventos tecnológicos, incêndios, aqui são naturais, né? Queda de meteoros, sismos, tsunamis, rajadas violentas de vento. Ou seja, tem muita coisa para a gente conversar. Nesse curso, nós vamos ficar mais concentrados nos fenômenos geológicos, tá certo? Acho que já deu para entender o que é vulnerabilidade, não é isso? Então, quem sofre a perda, quem sofre as consequências de um evento perigoso e destrutivo é que está vulnerável. Então, eu nunca vou falar que uma encosta, um talude está vulnerável a cair. Está errado falar isso. Eu vou falar que um talude, ele está suscetível, ele está predisposto a escorregar, a cair, mas a casinha que está lá embaixo, as pessoas que moram lá embaixo é que estão numa situação de vulnerabilidade. Então, vulnerabilidade é o grau de perda para um dado elemento ou grupo dentro de uma área afetada por um processo, né? E aí, um recadinho, né, para a gente refletir. Me imagine aqui, né, num poste, um bonequinho. Odeio quem me tira a solidão, sem verdadeiramente me oferecer companhia. Para a gente refletir sobre isso, né? Qual comunidade está mais vulnerável caso ocorra uma inundação? É uma pergunta que eu faço para vocês. Vendo essas duas imagens, tá bem fácil, né, responder qual é a comunidade que está em maior situação de vulnerabilidade. Daí a gente pode pensar em desastre e sem problemas, não terá desastre, não é isso? Bom, com tudo que eu falei, eu pergunto, essa imagem está mostrando um deserto e uma tempestade de areia. Eu pergunto, isto é risco? Quem diz sim, quem diz não? Vamos ver o segundo slide. Isso é risco? Quem diz sim, quem diz não? Qual é a diferença da imagem 1 para a imagem 2? Muito bem. Conceito de suscetibilidade. Depois a gente volta naquela imagem. Eu estou deixando vocês pensarem, tá? A suscetibilidade, ela indica a potencialidade de ocorrência de processos naturais e induzidos em áreas de interesse ao uso do solo, expressando a suscetibilidade segundo classes de probabilidade de ocorrência. Eu sei que vocês entenderam tudo, né? Suscetibilidade indica a potencialidade de ocorrência de processos naturais induzidos em área de interesse ao uso do solo, expressando a suscetibilidade segundo classes de probabilidade de ocorrência. Ufa, vamos pensar o que é isso, gente? Eu tenho aqui uma água, né, que está sendo aquecida, não sei se vocês estão vendo essa parte vermelha aqui, por um corpo muito quente na Terra, pode ser uma rocha ígnea em resfriamento, uma rocha magmática, até mesmo o próprio magma, que está fazendo essa água desse reservatório subterrâneo aquecer e está subindo aqui nesse terreno, espirrando como um geyser, né? Esse fenômeno aqui é um fenômeno natural e é natural desse terreno pela presença muito próxima à superfície de um corpo muito quente, né, aquecido aí pelo calor interno da Terra. Então, não acontece geysers em todos os terrenos, mas nesse terreno aqui acontece. Então, é um fenômeno natural característico desse terreno. E assim a gente chama que é de suscetibilidade do terreno, ou seja, o terreno ele é suscetível a ter geysers. Vamos ver se vocês entenderam. Essa linda caverna, né? E o espeleólogo lá está contando para vocês, em outras palavras, a suscetibilidade é uma característica do terreno a um determinado evento.
Por exemplo, terremotos que acontecem lá em Los Angeles, no Japão, no Chile, dissolução e formação de grutas, como acontece em Lagoa Santa, Sete Lagoas, né? E escorregamentos. Então, por que a gente não encontra gruta em outro terreno? Por que a gente não encontra gruta aqui em Belo Horizonte, lá no meio da Praça 7? Né? Porque o terreno lá não é suscetível à dissolução e formação de grutas. Mas em Lagoa Santa a gente encontra, porque lá tem um terreno calcário que é extremamente suscetível à dissolução e formação das grutas. Entendido? Muito bem. Então, o que é uma área de risco? Uma área de risco é uma área passível de ser atingida por processos naturais e ou induzidos que causem efeito adverso. As pessoas que habitam essas áreas estão sujeitas a danos à integridade física, perdas materiais e patrimoniais. Normalmente, essas áreas correspondem a núcleos habitacionais de baixa renda. Então, eu tenho aqui um exemplo, uma imagem de uma área de risco, onde é possível ver o evento perigoso que já aconteceu algumas vezes, que é do escorregamento. Mas qual que é a situação de vulnerabilidade? Essas casinhas todas, né, à beira desse processo erosivo aqui, nesse local onde há um fenômeno de escorregamentos, essas casinhas e as pessoas, né, os moradores dessas casas, estão completamente vulneráveis e, por isso, havendo a possibilidade de um evento perigoso e destrutivo e havendo a vulnerabilidade, essa área aqui eu denomino de área de risco. Muito bem, eu voltei naquela imagem. Você já me tem a resposta? Quem disse sim, aqui é uma área de risco, eu vou dizer não, não está correto, porque nós temos apenas o evento e esse evento não está trazendo consequências danosas, né? Porque não tem ninguém aqui, não tem ocupação, né? No máximo pode sujar essa estradinha aqui, mas não tem grandes problemas. Então eu não tenho aqui uma área de risco e eu tenho uma área suscetível a tempestades de areia, que é comum em diversos desertos, né? No ambiente desértico. Por outro lado, quem respondeu sim, aqui é uma área de risco, ok, eu concordo, porque dessa vez nós temos ocupação, nós temos pessoas que podem sofrer perdas em função dessa tempestade de areia. Ok, turma? Muito bem. Agora que nós entendemos os conceitos, vamos pensar na gestão, né? Qual é o modelo de abordagem e gestão de risco da UNDRO? UNDRO é da ONU, né? É o Gabinete das Nações Unidas para Coordenação de Desastres. Então, a primeira coisa, né, que nós temos que fazer aqui é identificar os riscos, né? A identificação dos riscos é o conhecimento da suscetibilidade dos terrenos com relação a um determinado fenômeno e também a vulnerabilidade das ocupações que ocorrem naquela área. A análise dos riscos é quantificar essa vulnerabilidade e quantificar a probabilidade de ocorrência dos fenômenos e a dimensão dos fenômenos. E aí a gente realmente vai analisar se o risco é alto, baixo, né, médio ou inexistente. Sabendo que há possibilidade, né, de eventos perigosos em situações de vulnerabilidade, precisamos então pensar em medidas de prevenção, tá certo? E além de medidas de prevenção, que é
né, uma prévia, evitar que os riscos sejam estabelecidos, também fazer planejamento para situações de emergência, como é o que a Defesa Civil está sempre fazendo, né, que a Urbel da Prefeitura de Belo Horizonte está sempre fazendo, né, um planejamento para situações de emergência, retirada de populações em áreas que é possível haver inundação ou escorregamento, né? E para isso é preciso informações públicas e treinamento. O que vocês estão fazendo hoje nesse curso é um treinamento, porque vocês estão aprendendo sobre os riscos, vocês vão aprender sobre os fenômenos e aprender a mapear e identificar os riscos. Não é isso? Então, esse é o nosso curso de Geologia Urbana, né? Aí, o planejamento e ação, né, do gerenciamento de riscos envolve a identificação, a análise qualitativa, a análise quantitativa, planejamento de respostas a riscos e o monitoramento e controle desses riscos. Não é um serviço fácil. É preciso muito estudo, muito planejamento e desenvolvimento de estratégias. As soluções para gestões de risco envolvem reduzir ou minimizar os problemas, e para a gente reduzir ou minimizar os problemas, a gente pode agir sobre o evento ou sobre o processo, ou a gente pode agir sobre a consequência, né? Para a gente agir sobre a consequência, a gente tem que reduzir a vulnerabilidade. Para a gente agir sobre o processo, a gente tem que fazer uma obra, por exemplo, um muro de arrimo, que vai conter uma encosta que é suscetível a escorregamento nesse caso, né? Então, como que a gente vai agir? Nem sempre dá para agir por esse caminho aqui, agir sobre o processo. Como que a gente vai agir naquele vulcão lá da cidade de Pucón e evitar que ele entre em erupção? O ser humano ainda não conseguiu dominar um vulcão. É por isso que eu acho o vulcão tão poderoso, né? Assim como a gente não consegue dominar um terremoto, né? A gente não doma um terremoto, a gente não doma um vulcão, a gente não controla. Nesse caso, a gente não consegue agir sobre o processo, mas a gente consegue agir sobre as consequências. É fazer alertas, retirar a população quando o vulcão estiver raivoso, né? Fazer construções que sejam resistentes a terremotos. Então, tudo isso faz parte da gestão de riscos. A gente pode também evitar a formação de áreas de risco, fazendo controle do uso do solo, ou a gente pode conviver com os problemas, né, que são os planos de contingência, que também é o caso lá da cidade de Pucón, que não pode controlar, então aprende a conviver. Tá entendido isso? Muito bem. Para tudo isso, nós precisamos de treinamento. Nós precisamos de identificar os riscos. E não é sempre que a pessoa se vê ou consegue identificar uma situação de perigo. É preciso muito treinamento, é preciso conhecimento dos processos, não é isso? E muita observação e prática nos dão experiência. Então é isso, gente, é observar e praticar o tempo todo. Esta menininha muito simpática aqui está chamando a vocês para um desafio. Depois de muito observar, ela conseguiu identificar a imagem da idosa e da jovem nessa mesma figura. Agora, sempre ela conseguirá ver as duas. Olha que menininha danada. Então, eu desafio vocês, alunos, né, a olharem para essa imagem e identificarem tanto a senhora idosa quanto a jovem. Tem gente que só vê a jovem, tem gente que só vê a idosa, e depois que a gente consegue ver as duas, nunca mais a gente vai olhar para essa imagem e deixar de ver uma ou outra. Isso é a nossa observação prática e a nossa experiência. E aí a gente consegue identificar os riscos também, né? Faz parte do treinamento. Querem ver, querem ficar pensando, viajando nisso aí, eu não vou mostrar para vocês.
Vocês é que vão observar e vão descobrir, faz parte. Muito bem! Foi o final, né, da revisão da aula 1, nós já tivemos essa aula no curso presencial, eu fiz aí 40 minutos de revisão. Agora sigam para a revisão de materiais geológicos, minerais e rochas, com muitas novidades. Abraços a vocês, bem-vindos, né? Estava com saudades. Abração, gente!